Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui de volta para deixar a palavra linda, palavra fiel, palavra verdadeira que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aí vivendo essa série de mensagens, a Igreja de Cristo, né? Nós vamos hoje para o 5º módulo, né? Se você já é inscrito nesse canal, por gentileza, eu peço o seu compartilhamento, o seu joinha, tá? Se você ainda não é, eu peço para você se inscrever, tá bom? Esse canal ele não tem outro objetivo a não ser levar o Evangelho de Jesus, cumprir o que está escrito em Marcos 16, o verso 15, tá certo? Bom, a Igreja de Cristo. Nós vamos para o 5º módulo. Hoje nós vamos falar sobre a falta de imaturidade espiritual. E era uma coisa, meu amigo e minha amiga, que acontecia muito na igreja de Coríntios e hoje não é diferente, né? A gente vê aí pessoas que têm tanto tempo de igreja, tem tanto tempo de ministério, tem tanto tempo na fé, mas às vezes ela tem experiência de igreja, experiência na fé, mas espiritualmente ainda ela se comporta como uma criança na fé. O que é uma criança na fé? A criança na fé é quando a pessoa ela começa no Evangelho e ela precisa de alguém que sempre, né, pegue na mão dela, alguém que sempre dê suporte para ela. É aquela pessoa que ela ainda não consegue caminhar com as próprias pernas. É aquela pessoa que ainda não consegue caminhar com a sua própria força. Ela não sabe andar sozinha ainda, né? É uma criança, né? Vamos trazer para o sentido material. Uma criança que tem 3 anos de idade, 2 anos de idade, ela está aprendendo a andar na fé. Então ela vai cair, ela vai precisar de alguém que estenda a mão para ela, ela vai precisar de alguém que sempre esteja ali dando apoio para ela, né? Ajudando ela. É uma pessoa que está começando na fé, então é uma criança espiritualmente. É normal, né? Quando alguém está começando na fé, é normal. Se você é uma pessoa que me assiste agora e está nessa situação, você está indo na igreja agora, você se batizou nas águas faz pouco tempo, você, né, está iniciando a sua vida com Jesus, não fique triste, chateado quando você às vezes cair em algum erro, você ter dificuldade de deixar certas práticas, né? Não fique triste, mas continue na fé. Lógico que você vai lutar para você deixar, mas a gente entende que isso é um processo que não vai acontecer de um dia para o outro, tá? E você procure aí o teu pastor, procure alguém que esteja no nível espiritual elevado, né? Alguém que vai poder te dar suporte, ajudar. E vai chegar um tempo, você que está começando na fé, que você vai ficar firme. Você vai conseguir caminhar, né? Sem precisar de suporte, né? Então você fica tranquilo, tá bom? Mas essa palavra o apóstolo Paulo dirigiu a pessoas que já tinham um tempo de caminhada na fé. O problema é quando a pessoa ela está na fé, já faz anos,
E às vezes ela ainda precisa de suporte de alguém. Às vezes ainda ela não suporta enfrentar certas coisas. Ainda às vezes ela ouve certas palavras, ela se chateia, ela desanima, ela volta para trás, ela pensa em desistir, Então, são crianças na fé, são pessoas que têm experiências de igreja, mas a mentalidade espiritual ainda é de uma criança. Tem muita gente que infelizmente é assim, E o apóstolo Paulo ele cobrou dessas pessoas um amadurecimento. Você pode ver que nos estudos mais para frente, em Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas quando me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino para trás. Claro que o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer isso no sentido espiritual. Que quando a gente é criança na fé, às vezes a gente dá ouvido a qualquer coisa. Às vezes a gente acha que tudo é de Deus, que toda palavra que a gente ouve vem de Deus. A gente tem tanta sede de conhecer Deus que a gente ouve qualquer coisa e acha que é de Deus. É uma criança, É como uma criança, ela não tem maldade. Só que tem que chegar o tempo da pessoa espiritualmente, meu amigo e minha amiga, ela crescer, ela se tornar uma adulta na fé. Então foi o que o apóstolo Paulo cobrou dessa igreja. Você pode estudar o livro de Coríntios que você vai ver que o apóstolo Paulo fala que eles não podem ser meninos no entendimento, na malícia sim, ou seja, na pureza do coração a gente tem que permanecer sempre como uma criança, puro, porque foi o que Jesus falou. Aqueles que não for puro igual uma criança, ela não pode entrar no reino de Deus. Então, no nosso sentimento, no nosso interior, no nosso coração, é óbvio que a gente tem que ter aquela pureza, mas no entendimento não. No entendimento a gente tem que chegar ao tempo da gente ser adultos, entender certas coisas, se estabilizar na fé, para que a gente possa ajudar aqueles que estão chegando agora, Porque a gente vai ter experiências para poder passar para aqueles que estão chegando agora na fé. Então foi isso que o apóstolo Paulo cobrou dessa igreja. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele queria falar com algumas pessoas dessa igreja como adulto. E olha que o apóstolo Paulo aqui, meu amigo e minha amiga, ele está tratando não com quem está começando na fé, com um novo convertido. O apóstolo Paulo aqui, ele está tratando com quem já é tempo de convertido. E ele falou que ele não pôde conversar com essas pessoas como um adulto. Você sabe que com a criança você não pode conversar ela como adulto, Criança você não pode falar com ela aquilo que você fala como um adulto, com um adulto. Porque ela não tem estrutura, Ela não tem mentalidade para poder entender. Então tem pessoas que na fé também são assim, infelizmente. E são pessoas antigas de igreja. A pessoa que quer desistir, é a pessoa que não gosta de ser chamada a atenção, obreiros até, pastores até, membros até, que dependendo do que você for falar para ela, ela se sente ofendida, Ela se sente chateada, ela se sente magoada, ela se magoa fácil. Então é preciso que essas pessoas amadureçam na fé, deixe de ser criança. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Está lá, 1ª carta a Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: Irmãos, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais,
como crianças em Cristo. Ou seja, eu não pude falar com vocês como adulto, porque vocês não iam aguentar o que eu ia falar para vocês. Aí versículo 2. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não teriam condições de receber esse alimento. E tal vocês não têm mesmo condições de receber. Tá? Eu falei numa linguagem mais atualizada, tá? Então o apóstolo Paulo aqui nesses 2 versículos, ele cobrou desse pessoal o amadurecimento espiritual. Ele falou, eu queria tanto falar com vocês de uma maneira mais adulta, mas vocês não vão estar preparados, vocês não vão aguentar. Então, meu amigo e minha amiga, o que nós aprendemos com essa lição? Você que tem uma experiência na fé, você que tem uma experiência com Deus, você já é uma pessoa que já tem a sua bagagem espiritual, a sua bagagem na fé, você precisa deixar certas práticas de criança. Se você é uma pessoa que é assim, que se chateia por qualquer coisa, que se magoa por qualquer coisa, que se entristece por qualquer coisa quer desistir, qualquer coisa quer parar, né? Qualquer coisa quer desanimar, qualquer coisa quer retroceder, não se estabiliza em lugar nenhum, não para em igreja nenhuma. Então está na hora de amadurecer. Não suporta ouvir não. Tem crente que não aguenta ouvir não. Se você for falar não para ela, ela emburra. Falando no português claro, ela emburra, ela faz bico, ela faz birra. Tem crentes birrento. Já pensou que se Deus não for fazer aquilo que ela quer, que ela precisa, ela vai querer sair da igreja, ela vai querer se afastar do caminho, ela vai querer desistir, ela vai querer se revoltar contra Deus, né? São crentes birrentos, são crianças. Eu não estou falando de quem está começando, estou falando muitas das vezes de pessoas que já estão aí na caminhada já faz tempo. Então, meu amigo e minha amiga, se você está nessa situação, está na hora de crescer. Se você está nessa situação, está na hora de você amadurecer espiritualmente. Deixar as coisas de menino para trás. Porque você pode ajudar outras pessoas que estão começando, que passaram pelo mesmo estágio que você passou, que estão começando. Então, é preciso deixar de ser menino. É preciso amadurecer espiritualmente, tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.